Então, bora para a sala, porque nós vamos conversar agora com a Elaine Ribeiro, que é psicóloga clínica, e vamos falar sobre a síndrome de Burnout. Muita gente fala burnout, porque se escreve assim. E aí, eu já dou as boas-vindas para Elaine Ribeiro. Elaine, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês nessa tarde. Agora, a gente já pode começar perguntando qual é a forma correta de falar o nome dessa síndrome? Então, usando o termo correto que é em inglês, nós chamamos de burnout, que burn é a chama que se esvai, que queima. Então, essa é a pronúncia que nós utilizamos, então, na nomenclatura médica, né, quando denominamos essa síndrome. Então, não é um sobrenome, então é burnout mesmo. É burnout mesmo, exatamente. Burnout. Exato. Que são duas palavras, né? O burn é a chama, o out é o como se esvai, queimando. É a gente perdendo as forças, perdendo a energia mesmo, e por isso essa característica e esse nome. Agora, todas as doenças que são consideradas síndromes são situações em que se repetem, sintomas que se repetem em pessoas com situações diferentes, organismos diferentes, enfim, contextos diferentes, mas elas se repetem. No caso desta síndrome, ela recebeu esse nome por conta disso também? Porque as pessoas dão esses mesmos sinais? Perfeito. Quando nós falamos em síndrome, toda vez que você ouve essa palavra, a gente pensa num conjunto de sinais e sintomas. Então, é esse conjunto que caracteriza e que foi observado, como você disse, num grande número de pessoas. Antes de 2022, nós não tínhamos isso denominado como uma doença mental ou algo específico. Então, as pessoas se queixavam de todos os sinais e sintomas, mas associavam, por exemplo, eu estou cansado, ou eu estou deprimido, eu estou sentindo algo que eu não sei o que é. Em 2022, o Código Internacional de Doenças, que a gente chama de CID, então CID-11, trouxe essa nomenclatura e ela ajuda, por exemplo, como nós falamos de trabalhadores, esse trabalhador, por exemplo, ser afastado do seu trabalho quando ele se encontra nesse conjunto de características, sinais e sintomas. Então, por isso a explicação de síndrome. Perfeito. Agora, é interessante a gente entender, então, quais são esses sintomas, para que as pessoas se identifiquem. Será que eu estou nesse esgotamento profissional e estou com a síndrome? Quais são esses sintomas? Perfeito. Nós começamos com alguns sintomas físicos, por exemplo, um cansaço, um sono extremamente alterado ao longo do tempo. Então, você começa a ter aquele sono picado, acorda já cansado. Você começa a sentir também sinais de desmotivação, de um desinteresse pelo trabalho. Às vezes a sua cognição, por exemplo, aquilo que você fazia numa velocidade, você já não consegue fazer mais na mesma velocidade. Então, aquele mesmo trabalho parece que custa sair, né? E aí você começa a ser questionado, muitas vezes no ambiente de trabalho, o seu rendimento. Olha, Elaine, você já não rende mais como antes. Você não está dando as respostas que a gente tem. Junto com isso, a gente acaba por sentir também, às vezes, dores no corpo. Dor de estômago, dor de barriga, diarreia, fraqueza, angústia. Então, aquela coisa que lembra muito a ansiedade. E isso não é uma coisa de um dia. Uma coisa é você pensar assim, hoje eu tenho isso porque foi um dia muito esgotante, nós tivemos muitas coisas. Porém, isso vai se repetindo ao longo dos dias. E com essa repetição, a gente começa a ter um desgaste intenso, que faz com que a pessoa, então, tenha mais dificuldade de dar uma resposta positiva, né, ao seu trabalho. Isto altera sono, apetite, o volume do corpo? Muitas vezes a pessoa pode emagrecer demais ou engordar demais. Altera esse metabolismo? Altera, porque, por exemplo, muitas pessoas com essa angústia, elas passam, por exemplo, a comer mais. Comendo mais ganha peso, ou elas perdem o apetite. Então, já não tem mais disposição para almoçar, ou eu vou ficar ali beliscando bobeiras, porque eu não tenho mais aquele apetite que usualmente eu tinha. Então, pode ter essa alteração para mais ou para menos. E o que as pessoas devem, então, observar
no Uhum. seu dia a dia para pensar assim, será que isso que eu estou sentindo é ou não síndrome? Qual é o profissional que a gente deve procurar em primeira mão quando Uhum. esses sintomas ou esses sentimentos e esses sinais as pessoas já estão observando e sentindo? Perfeito. É, junto com esses sinais, eu acho que é importante destacar também que muitas vezes nós vamos sentir uma irritabilidade. E essa irritabilidade, junto com tudo isso que eu fui colocando, ela vai contribuir efetivamente para essa tua relação no trabalho ficar um pouco mais afetada. Quando você começa a perceber que em casa não está legal, que esse trabalho está, vamos dizer assim, esse desgaste, ele começa a espirrar, né, para outros campos da sua vida, cabe a hora sim de buscar ajuda. Por onde eu começo? Muitas pessoas têm resistência à busca, por exemplo, de um psiquiatra. Mas você pode ir, por exemplo, a um psicólogo e marcar uma consulta, marcar um atendimento e relatar isso, porque nós temos a condição, sim, de te ajudar nessa questão do diagnóstico. Os afastamentos médicos, eles precisam ser validados, na maioria das empresas, por um médico. Então, você pode ou ir a um clínico geral e relatar isso, ou diretamente à busca de um psiquiatra e relatar isso, ou um médico que já conhece você e já te acompanha, porque entende mais ou menos aí o seu corpo, sinais e sintomas, para te ajudar a dar os primeiros passos. Mas sempre isso. Começou a intensificar, eu começo a perceber que isso está interferindo na minha qualidade de vida e na qualidade daquilo que eu desenvolvo, é a hora de buscar ajuda. Agora, você sugeriu a pessoa que realmente algumas pessoas têm resistência mesmo. Fala, eu não tô louca, eu não quero saber de psiquiatra. Eu acho que você já deve ter visto e ouvido isso muitas vezes. Muito, Mas muito. essa procura pelo psicólogo já ajuda a identificar que esses sinais são ou não parte desta síndrome. Sim, porque, por exemplo, tendo isso em mãos, a gente começa a explorar também o histórico de saúde do paciente. Então, assim, ei, você tem alguma questão? Por exemplo, às vezes eu tenho uma tireoidite Hashimoto, um problema hormonal, e isso também me dá esse sintoma de cansaço, de dificuldade no sono. Então, a gente começa a ajudar o paciente a entender. Ei, você tem algum problema de saúde? Não, não tenho. Isso começou agora. Então, vamos explorar o teu lado emocional, né? Porque hoje os números são grandes. Existem 30% pelo menos dos trabalhadores no Brasil já passaram ou passam por essa síndrome. Então, isso é um número preocupante e tem aumentado cada vez mais os afastamentos no trabalho. Então, se faz sim necessário que a gente busque ajuda o quanto antes, e principalmente quando você vê que passa uma semana, duas, três, 4 semanas e isso não muda muito, tá? Dar férias para o funcionário não resolve. Não necessariamente, às vezes férias, né, te ajuda naquele momento da crise, mas quando passam as férias, você volta para a mesma situação e principalmente para a mesma rotina, Rita. O que vai mudar o quadro do burnout é o como eu lido com esse trabalho, então, como eu me relaciono com esse trabalho. A minha vida não pode ser só trabalho. Então, quando a gente brinca assim, olha, você tem que ter uma pausa, que não precisa ter nada muito complexo. Quando você fala, por exemplo, vou fazer um artesanato, o artesanato pode ser, por exemplo, uma atividade de lazer, de descanso, algo que você goste de fazer. Porque muitas vezes aquela pessoa que trabalha 12, 13, 14, 16 horas por dia, quando você tira o trabalho, sobra o quê? Né? Você precisa pensar em outros pontos de apoio na sua vida que te ajudem a sustentar o mundo do trabalho. Então, a tua espiritualidade, o teu lazer, a sua convivência social, tudo isso vai te auxiliando também ao longo do tempo. E a gente falou das férias, mas aí fica aquela curiosidade. Tudo bem, não saí de férias, mas resolvi fazer um tratamento. Comecei com o psicólogo, me indicou um psiquiatra porque a coisa estava grave. Vamos lá. Aham. Uhum. Mas aí, tem cura? Tem uma melhora. Os medicamentos, quando é necessário o uso de medicamentos, geralmente eles levam ali de 3 a 4 semanas, mês, por aí, para começarem a fazer efeito. Os tratamentos são longos, depende da intensidade. Às vezes você se encontra numa fase mais leve da doença, e isso pode ser resolvido mais rapidamente. Às vezes vai precisar de um tempo de psicoterapia maior. Então, a combinação, muitas vezes, de medicamento e psicoterapia é a medida necessária, algumas mudanças ambientais
E não necessariamente, Rita, por exemplo, pedir as contas do trabalho, sair do teu emprego. Às vezes a pessoa naquele momento de desespero, de angústia, fala, vou pedir as contas. E aí você fica lá com os boletos para pagar. Né? Então, a gente sempre recomenda que, vamos fazer uma medida. Às vezes você vai se afastar um pouco do trabalho, vai ter esse respiro, e aí a coisa, então, vai entrando no eixo e vai melhorando. Né? E existe uma profissão ou um profissional que está mais propenso a desenvolver esta síndrome? Existe. Os profissionais, existe uma leva de profissionais que são mais propensas. Profissionais que trabalham com atendimento ao público são muito propensos a isso. Profissionais da área da educação, professores, também sim, porque existe uma carga, uma pressão hoje na sala de aula que é muito grande. Né? Líderes, então, gestores passam por isso, profissionais de TI. Aí você fala assim, bom, então quase todo mundo pode passar por isso, né? Eu diria para você que sim, porque hoje a demanda, na verdade, o quanto nós somos requeridos é muito intenso. Então, às vezes, você tem 2 celulares, um monte de vias de acesso, um monte de rede social, exigências a todo custo, e todo mundo cobrando de você um posicionamento. Essa cobrança excessiva, nós não fomos preparados para tudo isso. Então, em algum momento, se nós não mudarmos a nossa forma de nos relacionarmos com o trabalho, a tendência que isso piore é maior. Né? Eu imaginava só quem trabalhava na Bolsa de Valores que ficava assim. A gente achava que sim, né? Eu achava que era... Os apresentadores de TV, os produtores. Esses estão na lista, viu? Eu garanto para você que estão na lista. Mas, na verdade, é um pouco disso, né? Enquanto nós estamos aqui, se você, por exemplo, pegar o teu celular, com certeza você vai ter lá pelo menos umas 20, 30 pessoas te mandando mensagem, né? Fora as redes sociais, fora os recados. E hoje eu conversava com uma pessoa que me dizia assim, Elaine, hoje a pessoa ela não manda só a mensagem para o WhatsApp, ela manda a mensagem e 30 minutos depois, se você não respondeu, ela te liga. Verdade. E a gente parece que tem que estar a todo momento em alerta, num estado de alerta para responder a todo mundo o tempo todo. E isso é adoecedor, a gente não consegue dar resposta a todas essas demandas ao mesmo tempo. Então é a nossa relação com o trabalho que precisa mudar também. Olha, tem várias pessoas participando aqui conosco. Obrigado aí a Sandra Bianchi de Campinas, que disse que o programa é muito bom e o tema tá bom também. Olha, isso é muito bom, eu fico feliz, viu? A Bernadette Amada, ela é de Arthur Nogueira. Deixa eu ver se eu lembro, ela não colocou aqui. Mas eu não sei se é Paulínia ou Arthur Nogueira, aqui pertinho de Campinas. Ela colocou assim, hoje em dia, esta síndrome é levada mais a sério. Tempos atrás, eu vivi e acompanhei colegas com sinais evidentes de esgotamento profissional sem serem respeitados. Ela era da área de educação, hoje é uma professora aposentada. Sim, e veja, quando eu fiz o meu trabalho de graduação, que já tem muito tempo, há 24 anos atrás, um dos temas que eu fiz foi de acompanhar professores da rede pública de ensino. E naquela época, a gente havia os professores extremamente esgotados e nem tinha toda essa tecnologia que tem hoje, toda essa demanda, né, que você tem que gerenciar. Havia até no ambiente escolar mais respeito pela questão de autoridade. Hoje os professores enfrentam muito essa questão, o jovem que bate de frente, o jovem que muitas vezes, infelizmente, é violento. Então, até isso nas relações de trabalho acabou se alterando muito. E isso que ela nos diz também, de achar que é uma frescura. A pessoa está fazendo corpo mole, ela que não responde adequadamente às situações. Muitas vezes ainda é algo que se enfrenta, mas uma vez é interessante, né? Quando a gente dá nome às coisas, então parece que denominar um transtorno, uma síndrome, e isso ter um código no CID que você coloca no atestado da pessoa, parece que valida a situação. Mas isso também a ciência levou um tempo para entender. Então, hoje você é respaldado por essa questão para lhe ajudar. Claro que nem tudo é esgotamento profissional, a gente precisa avaliar uma série de condições que a gente tem. Às vezes eu estou enfrentando, por exemplo, um luto que se sobrepõe a um esgotamento no trabalho e tudo isso junto me desfavorece. Então,
essa análise ela é bem importante. A Selma Galante, ela colocou boa tarde, ótimo tema, muito importante falar sobre isso. Precisamos nos cuidar. E é verdade, tem jeito de prevenir esta síndrome? Tem, sabe, Rita, eu acho que a gente precisa começar a olhar aquilo que eu falei há pouco, como eu tenho conduzido a minha vida. Até na disciplina do acordar, do dormir, se eu faço a minha refeição. Ah, não, eu estou trabalhando aqui na minha mesa, eu troco a minha refeição por uma coxinha. Mas é alimento? Não, não é. Então, peraí, eu vou fazer uma pausa, eu vou fazer o meu horário de almoço. Tem um dia que é uma exceção, mas quando você começa a ordenar, né, a sua rotina, isso já é um primeiro ponto. Eu tenho tido relações saudáveis. As pessoas que me cercam são pessoas que também agregam ao meu dia, ou é sempre aquele ambiente pesado, com pessoas negativas, com pessoas que às vezes não conversam, na verdade, conversam assim, não tem uma questão de valores que eu tenho. Às vezes a gente precisa fazer essa peneira. Né? Às vezes é uma pessoa que só vê o negativo e acaba contagiando você com aquele negativismo. Ela só vê o erro, só vê assim, aquilo que você faz, o problema, e não vê a solução. A solução, às vezes, está ali na frente, mas a pessoa não vê. Isso também acaba contagiando a gente, ou a pessoa que já está com o problema caminhando para esta síndrome, ajuda a agravar. Exato. E muitas vezes, quando a gente fala em troca, a pessoa fala, Elaine, eu preciso trocar de ambiente de trabalho, porque meu ambiente é muito assim, ele é muito pesado. Aí eu concordo contigo. Uma transição na sua empresa, na sua profissão, na sua carreira, também ajuda muito. Então, prevenir é isso. Eu faço uma atividade física. Todos os profissionais de saúde que já devem ter passado pelo teu programa falam na bendita atividade física. Todos. Água e atividade física, né? Todos. Todos. Então, por quê? Ela não deixa de ser um remédio para liberar neurotransmissores que muitas vezes vão auxiliar esse medicamento que você vai estar tomando. Então, é necessário, pode ser aquela caminhadinha de 20 minutos, não precisa de muita coisa. Né? Elaine, eu preciso aproveitar o seu conhecimento, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas a Ana Fernandes fez uma pergunta. O burnout, né? Qual a diferença da depressão? Veja, o burnout, ele tem muitas vezes a depressão associada, mas a depressão ela pode estar ligada a diversos fatores. O burnout ele tem uma característica profissional, então esse é o enfoque. É ligado ao trabalho. É ligado ao trabalho, mas muitas vezes ele vai ter sinais e sintomas muito parecidos com a depressão, que é essa tristeza, essa falta de interesse e tudo mais. Por isso essa, digamos assim, essa confusão e a gente precisa entender as origens de cada um. Olha, eu quero agradecer todas as pessoas que colocaram seu carinho aqui na participação. A gente faz o convite para a Elaine voltar aqui conosco, né? Nós estamos conversando com a Elaine, que é psicóloga clínica e hoje está nos ajudando a entender, prevenir e cuidar da síndrome de burnout. Eu quero agradecer a sua participação comigo, nós estamos disponibilizando as suas formas de contato e fica aqui em aberto para você trazer novos temas para a gente ajudar quem está em casa. Que bom, é uma alegria. Eu também fico aí ao dispor de vocês para trocarmos mais ideias em outros momentos. Muito obrigada e um grande abraço a vocês. Viu? Muito obrigada, uma ótima tarde e até breve. Muito obrigada, até breve. Tchau, tchau. E olha, que delícia a gente poder falar de algo que às vezes a gente está vivendo, mas a gente não sabe entender o que está acontecendo. E aí vem essa luz e a gente começa a entender.